Eu vou falar sobre a iniciativa que a gente teve esse ano para tentar reduzir um pouco o peso do aplicativo. Bom, como eu já disse, meu nome é Alexandre Abreu, eu tenho 37 anos de idade, desses 11 anos trabalhando com iOS. Eu trabalho no PAN há 5 anos, eu já entrei como especialista, estou aqui como especialista faz 5 anos, e essa daqui é minha foto no Teams, eu tirei numa corrida da Bravos. Foi depois, sei lá, 5 quilômetros correndo, arrastando embaixo de arame farpado, pulando em cima de fogueira, mergulhando no gelo, tomando choque, me arranhando inteiro. Aí eu consegui a medalha, tirei a foto. Eu entrei aqui, o pessoal tem uma cultura ainda de ser muito. Não, você pode ser quem você quer ser, pode mostrar para as pessoas meio que se conectar pelas coisas que você gosta. E essa é a minha foto do Teams desde quando eu entrei aqui. Isso já rendeu bastante assunto aqui dentro. Eu trabalho no PAN, que agora tem mais ou menos 32 milhões de clientes. No aplicativo iOS tem 850 mil linhas de código. A gente tem dentro do aplicativo nativo, tem partes em Flutter, em partes em KMP. A gente não usa SPM ainda, basicamente todos os nossos repositórios são CocoaPods. A gente conseguiu recentemente trocar o target para iOS 15, depois de muita luta, porque o Banco Pan ele meio que mira em classe C, D e E, e normalmente a galera de classe C, D e E tem celulares um pouco mais low-end assim. Mas em cima de benchmark, dinheiro investido e quantidade de clientes, a gente conseguiu esse ano mudar para iOS 15. E a gente não está usando o SwiftUI ainda, basicamente tudo é o iKit. Só que o aplicativo está bem pesado. A gente estava com o aplicativo que o tamanho universal dele estava 511 megas para instalação, 756 para download. No celular mesmo, ele baixava a 194 e instalava 536 megas. Aí a gente tentou fazer uma força-tarefa para reduzir um pouco esse peso de aplicativo, porque, tipo, para um aplicativo de banco isso aqui é muita coisa. E mesmo instalado no celular, ele também não estava muito abaixo do que estava lá na Apple, não. Aí a gente foi dar uma levantada, só de imagens, o aplicativo estava com 134 MB nas imagens dos arquivos. Se você pegava todos os CC assets e pegava o tamanho da pasta, 134 MB de imagem. Aí a gente foi tentar dar uma olhada por quê, e a gente conseguiu achar esse comando aqui. Isso daqui é basicamente rodar no terminal para ele conseguir achar todos os arquivos de uma pasta e depois ordenar ele por tamanho em ordem decrescente e te mostrar a lista. E nisso aqui a gente pegou que a gente tinha imagens, dentro do XC Asset de ícones, a gente tinha imagem que estava com 13 megas, 11 megas, 10 megas, tipo, uma imagem com 13 megas. E PDF, o que meio que não faz sentido. Porque PDF normalmente você usa para colocar imagem de vetor dentro do iOS. No Android a galera usa SVG nativo, tipo, você exporta o SVG, que é o arquivo de curva, importa lá e funciona. Para iOS, a gente precisa pegar o arquivo de curva, colocar dentro de um PDF e importar o PDF, porque aí o iPhone consegue renderizar. Só que a galera estava usando PDF para colocar imagens que não são vetor, que são basicamente fotos. E quando você faz isso, normalmente, sei lá, você entra no Figma, exporta um negócio como PDF, importa, funciona no aplicativo, só que funciona no aplicativo com a resolução máxima possível de um arquivo que não está otimizado para aquele formato. Então, as top 5 imagens que a gente tinha dentro do aplicativo somava 53 megas. E não precisava. Aí a gente falou, não, sei lá, 100 megas, 130 e poucos megas do peso do aplicativo é isso daqui, então a gente faz sentido tentar dar uma revisada nisso aqui. Em cima disso, a gente começou a procurar métodos de reduzir o tamanho da imagem de um jeito que não fosse tão traumático para o aplicativo. Tipo, a gente não queria
perder qualidade, trocar as cores, ou, sei lá, fazer aquelas compressão de JPEG que diminui a qualidade do negócio, porque, né, aí fica ruim para o usuário. O primeiro teste foi pegar aquele Acrobat Pro e tentar a ferramenta de compressão de PDF. Ele tem um comprimir PDF aqui, que teoricamente serve para diminuir o peso. Só que aqui não ajudou muito. Do tipo, ele continua com o mesmo peso por algum motivo. A gente fala, não, por aí não está dando certo. Na Apple, eles sugerem que se a gente for usar imagens do tipo fotos ou imagens que não têm transparência, é melhor usar arquivo JPEG otimizado, que renderiza melhor. PNG, normalmente quando você precisa de transparência ou paleta de cores diferentes, e vetor, ícones e tal, a gente usa SVG. Nisso a gente tentou converter para JPEG as coisas que a gente tinha, e ele diminuiu, ele diminuiu de 13 megas para 2, só que ele mexeu um pouco na paleta de cores, tipo, dá para ver que ele perdeu um pouco da tonalidade que precisava, ficou meio, sei lá, mais bronzeado do que deveria. Aí a gente falou, não tá rolando também. A conversão de JPEG usando o Visualizer do Mac foi melhor. Ele passou de tipo 13 megas para 122K, só que ainda assim ele perdeu um pouquinho de tonalidade. A gente falou, não, vamos deixar isso daqui na manga, se precisar a gente deixa assim, eu acho que em prol do ganho é uma coisa aceitável. No Acrobat, conversão de PDF para PNG, teve o problema das cores também, e também diminuiu tipo pouca coisa, foi, sei lá, de 13 MB para 9. No Visualizer, de PDF para PNG foi melhorzinho. Ele passou de 13 MB para 1,4 e perdeu menos do que as outras, do tipo, foi uma coisa um pouco mais imperceptível assim. Em cima disso, a gente conseguiu achar esse cara que é o TinyPNG. Ele é um site e uma API e uma ferramenta que você sobe PNGs para ele, e ele tem uns scripts para remover os metadados do PNG. Ele mexe no layer alpha sem perder a transparência. Você meio que perde o histórico dos metadados no PNG e depois ele roda algumas coisas para diminuir um pouco o peso da imagem sem perder qualidade. Passando nesse cara, ele não perdeu a qualidade e ele diminuiu 80%. Tipo, de 1 meg e pouco foi para 300k quase. Ele não aceita imagens maiores do que 5 megas no plano grátis. Do tipo, você pode pagar lá no plano, sei lá, premium e você consegue subir quantas imagens você quiser. Mas pra gente, plano grátis rolou. Então a gente resolveu usar ele como, tipo, vamos tentar fazer uma pipelinezinha para passar por ele e diminuir o peso do que der. Nisso a gente entra numa conversa que é o seguinte. No Xcode, quando você está trabalhando com XCAssets, você tem o jeito de trabalhar com PDF, que é você deixa o tamanho universal, coloca o PDF lá, e ele renderiza para todas as resoluções. E você tem o 123x, que tipo, tá rolando desde a época de Objective-C, que é basicamente quando você está trabalhando com iPhone de retina, ele usa a imagem que é melhor adequada para a resolução de iPhone que você está usando. Aí o arquivo que fica junto com ele tem uma rede de imagens e cada uma tem uma escala. Se a gente substituir o arquivo do PDF que está no XCasset pelo PNG e continuar usando o Universal, ele funciona e ele usa a mesma resolução para todos, a mesma imagem para todas as resoluções. O que teoricamente ia fazer a gente não precisar ter 3 versões da mesma imagem e deixar funcionando para todo mundo com a mesma imagem, tudo bem. Só que na Apple,
eles falaram que quando você não tem a tag de scale, você precisa apontar para um PDF. Então, tipo, apesar de funcionar, a Apple fala que não pode fazer assim. O que deixa a gente meio com medo do tipo, cara, normalmente quando isso acontece, tá funcionando, aparece alguma atualização, para de funcionar e você tem que correr atrás de, pelo amor de Deus, arruma. E mesmo assim, na maior parte das vezes que a gente estava usando o PNG, a galera só estava usando uma scale e deixando as outras vazias, e como as outras não tinha, ele usava a mesma que estava no Universal. Pelos testes, usar o 123x não aumenta muito o peso, porque você tem a imagem que tem a resolução maior que a 3x, você dá um meio scale para baixo, e é coisa de... Se você usar uma imagem com, sei lá, 300 MB, as outras vão ter metade e um quarto, o que não aumenta muito o tamanho. Mas, como a gente tem muitas imagens, e a maior parte das coisas em produção está usando assim, a gente meio que optou por manter o padrão. Então, na conversão das imagens, a gente continua usando só um X e, por enquanto, está funcionando. A gente talvez venha a rever esse ponto um pouquinho mais para o futuro. Dito isso, o que a gente tentou fazer foi... não dá para... Com o compressor do Acrobat não funcionou direito. Se você pegar um PDF pelo Visualizer e o PDF tiver transparência e você tentar exportar isso como um PNG para a pasta, ele chumba um fundo branco. Isso a gente achou depois, e não tem nenhuma opção que faça ele não exportar um fundo branco. E nenhuma ferramenta do tipo Photoshop Online não deixa você importar o PDF, Visualizer não tem opção para deixar a camada alfa, não perder. Então a conversão foi meio difícil. A gente precisou usar o Photoshop instalável para conseguir converter isso daqui. E depois passar tudo para o PNG. Então, depois de separar as imagens, a gente chegou em 36 imagens maiores do que 500K, e essas 36 imagens estavam somando 110 MB. E a gente achou que nessas imagens a gente teve coisas do tipo isso aqui, que ele foi a primeira splash screen do aplicativo que foi adicionado em 2019 e estava lá ainda. Do tipo, sei lá, 6 anos escondido numa pasta que ninguém... O pessoal trocou só o lugar de pegar a splash, não tirou, ficou escondido lá para sempre e estava comendo, tipo... Cadê? 2 MB, só isso aqui. Então, nisso a gente traçou 3 linhas de tratamento. A primeira foi, para as fotos que não tem fundo branco, dá para usar o Visualizer, exportar a imagem como PNG, depois passar no TinyPNG. Das 15 imagens a gente conseguiu limar 79% do tamanho, 14 MB no total. Para as imagens de fundo que tem fundo transparente, a gente precisou passar no Photoshop instalável, depois do Photoshop instalável, exportar como PNG, depois passar no TinyPNG, aí tipo, a gente conseguiu limar 76% do peso. E as que a gente estava usando foi pro lixo, e é isso. Então, nisso, a gente conseguiu 3 imagens deletadas, 33 compactadas, e o peso total delas foi para 9 MB. O que deu uma redução de 100 MB do tamanho da pasta. Tipo, saiu de 110 MB para 9. Aí a gente falou, não, beleza, vamos subir isso daqui, trocar os apontamentos dos XC Assets, colocar lá no regressivo, e a gente já sobe uma paulada só para conseguir diminuir o peso do aplicativo em produção. Só que a gente começou a ter esse tipo de problema. Que, pessoal, cara, tem alguma coisa errada com as imagens. E a gente não entendia por quê, já que é a mesma imagem e não mudou o código. Aí depois de bater bastante cabeça, a gente descobriu que quando você trabalha com um arquivo PDF e você coloca o arquivo PDF em uma imagem na tela, ele tem uma altura
uma altura padrão. Ele consegue pegar a altura da imagem e converter a altura da imagem em constraint sozinho, que aí você não precisa colocar a altura nele. Quando você converte a coisa para um arquivo PNG, ele perde isso. Então você não tem mais a altura da imagem, ele estica até onde precisa e ferra o layout. Então você necessariamente precisa calcular a altura que aquela imagem vai ter para depois colocar a constraint. Aí a gente precisou meio que no regressivo arrumar esse tipo de coisa, principalmente nas imagens que eram fundo full screen ou que tinha uma scroll view, colocar a imagem, embaixo da imagem colocar alguma lista, alguma coisa. E esse tipo de coisa que resolveu. Aí beleza, a gente conseguiu passar pelo regressivo, já está bonitinho, vamos subir para a produção. Aí a gente subiu para a produção e a redução de peso foi menor do que o esperado. Porque basicamente ele conseguiu diminuir bastante o tamanho de download e o tamanho de instalação do artefato universal que você consegue subir por fora da Apple. Só que quando você sobe no test flight, ele tem uma distribuiçãozinha de peso por dispositivo e parece que rola algum tipo de compressão específica por dispositivo, uma otimização assim. E os 100 megas que a gente diminuiu de imagem diminuiu em 20 mega o peso real do aplicativo instalado. O que ainda foi uma vitória, porque tipo de 530 mega passou para 508, comprovadamente com o aplicativo já instalado. E a gente meio que conseguiu gerar um pipelinezinho de otimização para não acontecer mais isso de subir imagens terrivelmente grandes que não precisa. Outro ganho nesse cara aqui também foi que o peso de clone do app diminuiu, porque ele não precisa mais baixar 100 MB de imagem que não precisa. As imagens viraram 9, então o peso do aplicativo, tipo clone de 800 foi para 700 MB, o que já foi um ganho também. A gente pretende continuar fazendo esse tipo de otimização, principalmente porque vão entrar nas novas imagens e tal, e a gente vai colocar isso aqui como um barramentozinho para cara. Não vamos deixar chegar nesse nível de novo no futuro. Nesse tipo de automação, a gente descobriu que o TinyPNG ele tem uma biblioteca que você consegue instalar ele via NPM, e essa biblioteca ela deixa você ter, se eu não me engano, 200 otimizações de imagem por mês de graça, sem precisar passar no... O plano pago também não é tanta coisa, eu acho que era tipo R$50, mas de graça a gente tipo, não vai chegar a 200 imagens por mês adicionadas novas no aplicativo. E o jeito de funcionar é instalar via NPM, passar o TinyPNG, que é o comando, e o tamanho e o nome da imagem, ou o nome da pasta, porque ele faz tipo, recursivamente dentro da imagem. E ele faz isso aqui, do tipo, olha, a gente achou 3 imagens, aí processando, não sei o que, já comprimiu essa e essa e essa, e ele substitui o arquivo que você pediu para comprimir com a compressão. Aí o plano é usar esse cara, usar aquele lance de pegar os arquivos mais pesados, em ordem decrescente, pegar o nosso limite gratuito, rodar a cada release alguma coisa do tipo, roda as imagens mais pesadas, se ela não tiver sido compressada, passa por esse cara aqui, e o output disso já vai ser o aplicativo do jeito que estava, mas com as imagens comprimidas. E tentar barrar um pouco mais imagem JPEG dentro de PDF no Code Review para PR. A gente esperava um ganho maior, mas foi um passo na direção certa, eu diria. E aí foi isso. Dúvidas?